Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Luma Caruso, estou aqui para mais um Pod Vivax e sempre trazendo bastante conteúdo e informação para você aí em casa. Hoje a gente vai estar conversando sobre o que é a dor referida. Ela já veio num pod comigo, devido ao sucesso, muita a aquisição, pessoal pedindo, perguntando, a gente trouxe ela novamente para que ela converse com a gente, explique pra gente o que realmente é essa bendita dessa dor referida. Estou aqui com a doutora Beth Gracindo. Seja muito bem-vinda novamente, né, doutora? Muito obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu agradeço muito, né, esse tempinho aí na agenda para poder estar compartilhando com a gente, né, os seus estudos, o que você sabe, o que você faz, né, todo esse impacto que você dá na vida do próximo, que eu acho que isso é muito importante, né, você melhorar a qualidade de vida do próximo através do seu estudo, né? Eu acho que isso é muito bom. Obrigada, viu? E assim, o que é uma dor referida, doutora? Você pode explicar pra gente? Na verdade, o que acontece, né? Nós temos algumas dores que elas não são o motivo principal da queixa daquele paciente. Tá? Entendi. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo para facilitar. A pessoa tem uma dor no ombro direito, e aquela dor não está relacionada diretamente com uma alteração do músculo, do tendão, do ligamento ou da própria articulação. Do ombro. Do ombro. Ela tem a ver com o fígado. Olha! Ou com a vesícula. Então, algumas alterações na víscera pode gerar dores referidas em outras regiões. E isso também, assim, é comprovado, tudo direitinho, sim, né? Sim. Na verdade, o paciente ele tem que ser muito bem avaliado para você identificar se aquela dor realmente é aquela região ou numa região mais distante, digamos assim. Tá. Um outro exemplo muito comum é, por exemplo, o infarto. Tá. Às vezes a pessoa ela tá tendo uma alteração cardíaca, mas o sintoma dela é um formigamento no braço esquerdo. Olha! É uma dor na região da maxila, uma dor na região cervical, uma disfunção de estômago, náusea e o problema está no coração. Olha, e esses sintomas são super. Às vezes você chega no hospital, até eles mesmos perguntam, né? Sim. Ah, você teve náusea, você teve alguma... Aí, conforme ele vai relatando, aquele médico vai sabendo, vai entendendo aonde pode ser realmente o problema, né? Sim, por isso a importância de uma avaliação, porque às vezes o paciente chega, por exemplo, no hospital com esses desconfortos, deve ser algum problema que eu comi, que eu tô passando mal e na verdade ele está infartando. Ele está infartando. E qual que é a diferença entre dor referida e dor irradiada? Porque tem a dor irradiada também, Temos a dor irradiada. O que acontece, né? Nós temos a nossa coluna. Sim. E dentro dessa coluna nós temos a medula. Okay. Então a medula é uma estrutura que faz a ligação de todo o corpo com o cérebro. Perfeito. Tá? Então, o que pode acontecer muitas vezes? Você ter uma hérnia discal, que é uma alteração no disco, que tem entre as vértebras da coluna. Perfeito. Esse disco funciona como um amortecedor. Sim, uma almofadinha, uma almofadinha para aguentar impacto. E o que acontece? Esse disco hernia, incha, e ele pressiona a medula. Ok. Dependendo do nível que ele pressiona, por exemplo, essa pessoa pode sentir uma dor no trajeto do nervo que ele faz para mandar informação para a mão. Okay. Então, ele tem uma dor que irradia. Então, por culpa dessa compressão na região cervical, ele sente essa ou queimando, ou pinçando, ou mesmo um choque no trajeto desse nervo. E isso é a dor irradiada. Dor irradiada. Aquela também, por exemplo, a pessoa tá com bursite e daí ela vai irradiando também pro cotovelo. Tem essa também, né? Você pode ter, por exemplo, no caso da bursite, ela é uma inflamação dessa bolsa que a gente tem nessa região do ombro, que pode ter em outras regiões do corpo, né? Porque tem bursa em outras regiões. Sim. E essa inflamação gera um desconforto no braço por compressão ou por uma alteração nesse trajeto do nervo também, tá? Isso pode acontecer. Um outro sintoma comum é do nervo ciático,
né? Então, a pessoa tem alguma alteração na região lombar, que pode ser uma hérnia discal lombar. Sim. Por compressão, dói o trajeto do nervo inteiro. Então, o posterior da coxa, posterior da coxa, panturrilha, a planta do pé, os dedos do pé, bumbum, né? Que a pessoa pode sentir também, porque ele passa por aquela região. Então, você tem uma dor irradiada. Então, para eu entender, a dor irradiada é aonde que aquele nervo vai irradiar, né? É onde aquele nervo passa. Sim. E uma dor referida é uma dor que você tem em determinado lugar, que na verdade o problema não está ali. É isso, doutora? Isso, sim. Simplificando. Simplificando para você que está em casa, gente. É isso. Os tipos de dores que a gente pode ter, ou enfim, né? Sim. E que, assim, é uma coisa que eu não sei se isso é. As pessoas conhecem isso, doutora? Como que funciona? Porque eu mesmo não conhecia. Não. A questão dessa dor, né? Como que funciona, assim? Não pode divulgar isso? Como que é? Pode, mas o que vai depender você detectar se essa dor é uma dor referida ou uma dor irradiada. Realmente a avaliação. Tá. Então, você tá lá com um paciente que tá sentindo uma dor, por exemplo, no ombro, já fez todos os testes, esse que eu expliquei, né? Por culpa da vesícula ou por culpa do fígado. Tem uma dor no ombro, já fez os exames de imagem, já fez testes ortopédicos junto a um profissional que é capacitado para isso, não detectou nada. Aí vamos investigar outras regiões que podem estar relacionadas. Aí vai lá, faz um ultrassom e vê que a vesícula está cheia de pedra na vesícula. Então, não adianta, né, você tratar o ombro. Às vezes faz infiltração, coloca a medicação lá, infiltra, né? Agora o ácido hialurônico está na moda, você fazer a infiltração e não é articular, é visceral. Então, deveria investigar regiões que estão correlacionadas com essa região que está doendo. Entendi. Tá? E quais mais ou menos os tipos de dores, assim, referidos que a gente tem? Olha, tem muitas, né? Então, vou dar um exemplo de, por exemplo, cólica menstrual. Tem mulheres que no período menstrual sente muita dor na região lombar baixa, né? Nas costas, né? Eu sentia. E aí a pessoa vai lá, aí se o médico olha de uma forma mais superficial, é uma lombalgia, te dá um analgésico ou um relaxante muscular e isso, entre aspas, melhora. Mas muitas vezes a cólica menstrual pode estar relacionado com o período menstrual, mas pode ser uma endometriose, uma adenomiose ou alguma alteração uterina que está gerando um desconforto nessa região. Sim. Um outro caso que é muito típico é dor renal. Às vezes a pessoa não sente nenhuma alteração diretamente no rim, ela sente uma dor na lombar, né? Ou uma dor nas costelas, na região mais baixa, referido por culpa da parte visceral, mas não é nem articular, nem da costela e nem da coluna lombar ou muscular. Ela é realmente de uma disfunção renal. Gente, é tão importante que ela tá falando pra gente, tão importante, porque assim, inclusive, eu tive, né, endometriose, tive que fazer a esterectomia, não teve jeito, adenomiose e a endometriose. E realmente eu senti essa dor, sim, claro, né, por ser fisiologista, você acaba tendo um pouquinho mais, entendendo exatamente o porquê daquela dor. Mas teve um caso que foi super interessante, que chegou pra mim também, que a pessoa era uma adolescente, ela tava sentindo muita dor na coluna, e aí ela, nossa, só sei que resumindo toda a história, eles diagnosticaram que ela tinha que operar, ela tinha que fazer. E aí, por fim, o ginecologista dela descobriu que, na verdade, ela estava com um nódulo no útero e aquilo dali que estava, assim, comprimindo ali, estava fazendo todo um trabalho ali de compressão na articulação da lombar. E por isso que ela estava sentindo dores nas costas. Sim. Então, assim, é muito importante. O que a informação traz pra gente, né, doutora? Sim. Porque, às vezes, um pod desse, uma conversa nossa, você que tá em casa, às vezes tá sentindo uma dor, acha que é uma bobeira, até mesmo essa questão de infartar, né? Sim. Quantas pessoas começam a infartar com o braço formigando, sim, né? E não tem noção, acha que é cãibra, acha que, sei lá, fez algum exercício, alguma coisa, e na verdade o problema tá no coração. Isso é muito importante, né? A gente tem que tomar e estar sempre muito bem atento a todos os sinais do corpo, né? Sim. E qual que é a diferença, doutora? Por exemplo, o que dói
de uma dor referida? Né? Porque, por exemplo, dói, de vez em quando vai doer o meu braço, de vez em quando... Qual que é a diferença de você sentir uma dor e uma dor referida? Na verdade, você vai ter que avaliar esse paciente, acompanhar o histórico dele, ver como estão as outras funções para entender realmente qual a localização, ou tentar chegar o mais próximo possível, viu, Luma? Porque muitas vezes a gente não acha a causa principal disso, né? Tem aquele paciente que você revira ele e não tem nada. Você não acha nada, mas ele sente a dor, sim, né? Sim. Porque a dor, não existe um aparelho que meça ela. Sim. Você vai confiar naquilo que o paciente está te falando, né? Muitas vezes a dor que para um é 10, para outro é 2. Sim. Né? Então, você vai ter que, baseado na informação que o paciente te passa, o que ele está trazendo, o que ele tem dor, quando ele tem dor, como essa dor se comporta. Né? Tem até algumas regrinhas, né? Por exemplo, a víscera, ela não para normalmente de funcionar. Ela está o tempo todo ali em trabalho. O músculo, quando você está em repouso, ele melhora. Sim. Então, a gente tem que entender isso. Essa dor melhora como? Essa dor piora como? Porque aí você vai ligando a lanterninha, né? Olha, aqui é um caminho. Então, essa dor realmente é uma dor do local. Articular, é uma dor localizada, está doendo. Sim. Agora, você faz exames, testes ortopédicos, palpa a região, avalia a região e você não localizou nada naquela região, não tem nada. Às vezes a pessoa até fala, nossa, minha dor é psicológica, né? Sim, muitos falam isso. Não é possível. Às vezes até com adolescente, criança, né? As pessoas tendem, não, isso daí é manha, né? É manha. E não é bem assim, então, né? Não, falando de infância, né? Quantos sarcomas a gente tem em criança, que são cânceres, né? Sim. Que você demora para identificar e quando vai ver está num caso muito avançado, né? Exatamente. Então, o mais importante é ouvir esse paciente, pegar as informações dele, entender quando essa dor realmente está incomodando, para saber para onde você está indo. Entendi. Para localizar, tentar localizar. Tem dor que às vezes você não consegue, mas o corpo ele dá sinais, né? Dá sinais e você precisa. Quem é inteligente, escuta. Eu sempre falo isso. A dor fala, a gente, cabe a nossa inteligência. Mas agora, eu queria que você pudesse nos explicar melhor como que funciona, por exemplo, a diferença da dor referida e da fibromialgia. Qual que é a diferença? A fibromialgia, você sabe que não tem nenhum exame que diga, olha, você tem fibromialgia, né? Exatamente. Ele é um quadro clínico. Então, nós vamos ouvir esse paciente. Existem de 11 a 14 pontos onde você palpa o corpo da pessoa, que são pontos específicos, e ela vai dizer, aqui dói e aqui não dói. Perfeito. Né? E aí, nisso, você fecha um diagnóstico. Né? A fibro, ela é bem complexa, porque ela não tem uma associação só física. Quando você vai fazer uma coleta de dados, você vê que essa mulher, ela, né, que é mais comum em mulher, homem também tem, mas mais comum em mulher. Aí você vai olhar, ela tem um histórico de depressão, ela tem um histórico de ansiedade, ela tem problemas metabólicos associados, né? Então, ela é um leque de informações, né? Sim, geralmente ela não dorme direito também. Tem alterações de sono, tem comportamentos sedentarismo, né? É uma alimentação ruim. Então, está associado a várias coisas. Não tem como fechar assim, ó, é isso, né? Então, você tem pontos onde você apresenta dor. Não é uma dor referida, né? Porque a dor referida é aquilo que eu te falei. Está em outro local o problema que normalmente você consegue identificar. Perfeito. Né? A fibro não. São pontos específicos onde você faz a coleta de dados, faz a palpação e ali você fecha o diagnóstico fibromialgico. E aí, no caso também, a gente tem a dor somática, né? Aquela dor que todo mundo... E qual que é a diferença dessa dor, doutora? A gente tava conversando sobre isso, porque a dor somática, a interpretação dela é assim, quando está associado
várias estruturas, como a pele, tendão, músculo, víscera. Então, é como uma soma de alterações que determinam aquela dor. Ok. Não é aquela dor que a gente fala que é de somatização. Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, olha, eu tenho dor de cabeça, e você revira essa pessoa, não é nem referida, não é nem somática mesmo, pura, mas é uma dor psicológica, vamos dizer assim, Entendi. né? Existe essa diferença de uma dor somatizada por uma dor somática, que aí tem envolvimento de estruturas mesmo físicas. Tá? E a psicológica, que aí no caso sim pode ser alguma coisa mais voltado a essa parte psicológica, né? Que é uma coisa que a pessoa às vezes passou por um trauma, alguma coisa assim. Sim. Também existe essa dor, existe, né? Que é totalmente diferente da dor referida. A dor referida, digamos que seja uma dor, não que a gente tenha que minimizar, né, os tipos de dor, porque dor é dor e pronto, sim, acabou, né? Sim. Mas a dor referida, ela é um pouco mais preocupante, né, doutora? Na verdade, a dor é um bom sinal. As pessoas acham que é ruim. Eu falo, olha, é um sinal de que tem algo errado. Exatamente. Onde a gente precisa investigar. Às vezes de maneira mais simples e às vezes de maneira mais complexa. Né? Exatamente. E todas as dores, de certa maneira, ela tem fatores limitantes e que a gente tem que pensar na qualidade de vida dessa pessoa, desse paciente, né? Para que ele desenvolva as suas funções e consiga lidar aí com a sua vida de uma maneira mais tranquila, né? Mas há níveis de dores onde a gente vai se preocupar mais. Então, tem aquela dor usual, que você já está acostumada, que não deveria ser normal, mas normalmente as pessoas estão acostumadas, e aquelas dores incapacitantes, onde você vai ter que investigar e vai ter que ter uma clareza melhor desse diagnóstico. Então, e assim, é muito interessante também a gente tá colocando aqui, porque por que ela tá explicando que a dor é muito bom, a gente sentir dor? Porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro para você. Geralmente o câncer é muito difícil, quando ele está no órgão, é muito difícil ele apresentar dor. Ele vai apresentar dor já na fase final, não é isso, doutora? E aí, quando ela começa a sentir dor, aí sim ela vai procurar um profissional e muitas vezes, né, o câncer ele já pegou aquele órgão todo. Então aí se fala assim, mas a pessoa descobriu o câncer e morreu em 15 dias, em 20 dias, em um mês, mas não é que o câncer já estava em fase final, terminal. Por quê? Porque quando ele começou a desenvolver, ele não sentia dor, ele não sentia nada e automaticamente a pessoa, né, foi vivendo ali com aquilo crescendo dentro dele. Ele sem noção, ele foi procurar ajuda quando ele sentiu dor. Né? Então a dor, ele é um alarme do corpo. A gente precisa sim prestar atenção nessas dores, né? Independente se é criança, se é bebê, se é porque a criança é manhosa, porque a criança. Uma outra coisa também que eu acho muito legal é a gente também não, principalmente falando ainda de criança, é você entender, mostrar para ela que ela tá chamando a atenção pela dor, né? Porque senão realmente isso vai acontecer. A minha mãe para tudo e presta atenção em mim a hora que eu falo que eu tô com dor, então toda hora eu vou falar que eu tô com dor, né? Sim. Mas quando você tem um trabalho ali que você precisa e você consegue ter um profissional que consiga, assim, diagnosticar quais os tipos de dores, isso é muito importante e é muito mais seguro para você, né? Porque como ela falou, o que acontece? Você com a anamnese, você vai entendendo, né? Poxa, mas essa dor não parou aqui, ela veio até aqui, qual horário que você sente mais dor, Sim. né? Porque isso interfere também, o horário, você acorda já com dor, Sim. ou não, é no final do dia, porque às vezes também pode ser postural, né? Não, eu trabalho, é depois do meu trabalho, é depois... Então, é um alarme do corpo, sim, que você precisa se cuidar, que você precisa ir atrás de um bom profissional e entenda exatamente a dor que você tá sentindo no teu corpo, né? E não se acostumar com aquela dor também, Sim. né, doutora? Na verdade, não só a dor, mas a gente tem outro. O corpo, ele avisa que tem alguma coisa errada. Ele dá um Por alarme. isso que é importante a gente estar atento. Por exemplo, casos de câncer, o que a gente colhe sempre de informação do paciente, né? É muito importante ele perceber se ele tem uma dor tão intensa que acorda ele no período da noite, isso é uma dor preocupante. Febre e perda de peso súbita. Então, a pessoa fala assim, olha, nos últimos 3 meses aí perdi 10 quilos, né?
Então, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Daí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Sim. Tem que realmente entender um pouco melhor ali. Por quê? Porque vai procurar ajuda, né, com um profissional para poder você realmente entender qual o tipo de dor ali, a situação que está acontecendo. Sim. Mas uma coisa que eu queria que você pudesse nos explicar, doutora, é assim: quais os tipos de dores referidas que a gente precisa tomar cuidado? Bom, eu dei alguns exemplos clássicos aqui, né? Sim, por exemplo, essas são mais clássicas, mas assim, porque o pessoal que está nos acompanhando, ele depois desse pod, ele começa a entender o que realmente é essa dor referida e falar assim, opa, peraí, aqui tem um negocinho aqui Sim. que eu tenho que ir atrás para poder ele melhorar ali em qualidade de vida. O que a gente pode ter, doutora, de dicas? No caso de, por exemplo, vísceras, né? O que a gente fala de víscera, né? Estômago, intestino, fígado. A gente tem que estar sempre atento como andam essas funções, né? Perfeito. Então, por exemplo, o estômago, né? Eu estou tendo refluxo, azia, estou vomitando com frequência, já ligo uma lanterna, tem alguma coisa errada. Estou com o intestino que ou é constipado, ou eu tenho processos de diarreia, estou eliminando sangue, muco pelas fezes, minhas fezes estão de coloração diferente. No caso de urina, a minha urina está escura, ou está saindo sangue na urina, né? Sempre que quando eu como alguma coisa gordurosa, eu sinto uma dor na região lateral direita, né? Que seria a região de fígado e vesícula. Então, assim, observar como o seu organismo está funcionando da maneira normal, né? Vamos dizer assim. Porque ele vai dar sinais anormais. Normalmente, ele vai dar algum sinal anormal. Ficar atento, né? Ficar atento. Tenho uma dor no tórax, por exemplo. Uma tosse constante que nada melhora. E nisso eu elimino uma secreção de coloração diferente. Então, Preste assim, atenção. você tem que estar atento a isso, né? Nunca teve e agora está acontecendo, né? Perfeito. Então, sempre isso. Tá, então as dores referidas que a gente possa ter é sempre estar, primeiro, atento o tempo todo. Segundo, coisas que não tinha e passaram a ter, né? Passaram a sentir, né? A gente tem também essa situação do coração, né, doutora, que é o braço esquerdo. Acontece mesmo só com o braço esquerdo? Pode ser no braço direito também? Não, braço esquerdo, porque assim, lembra que eu falei que a coluna, ela tem a medula e de lá saem as inervações que vão mandar informação para as vísceras, né? Então, a gente tem um maior número de receptores e de neurônios e de estruturas que mandam informação para a medula do lado esquerdo. E que tem referência com o braço esquerdo e a lateral esquerda do crânio, por isso a dor na mandíbula e na cervical à esquerda. Tá? Entendi. Essas alterações que ligam um sinalzinho assim da parte cardíaca por inervação. Olha, gente, então uma dica de milhões aí, né? Então, se o braço direito começou a sentir dormência ou dor? Do braço esquerdo, desculpa, é isso. Você pode sentir formigamento, que é o mais comum. Não dor, mas um formigamento no braço esquerdo. Perfeito. Tá? É o que você sente o maior... É o que você mais vai ter problema, tá? É engraçado, né? Essa semana mesmo eu perdi um amigão, assim, e realmente começou com o braço esquerdo. Ou seja, se essa informação, talvez, né, eles tivessem, poderia já ter ido ao médico, porque ele vai dando sinal, né? Sim. O infarto, ele vai aos pouquinhos, querendo ou não, pode até ser fulminante, mas um pouquinho antes a pessoa vai sentindo algum sinal e vale a pena, volto a repetir, a gente tá alerta a esse tipo de dores, né? Sim. É interessante. Você vê, nós estamos agora, né, no Novembro Azul. Sim. E aí nós temos o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele tem aí 98% de chance de cura. Exatamente. Né? Mas com sinais detectados previamente. Exatamente. Né? Com aqueles sinais que a gente sempre passa para o paciente, que é a urina, Sim. dor a urinar, termina de urinar, continua o gotejamento. Então, assim, são coisas que estão fora.
E né? é engraçado porque homem, né, não é muito de procurar ajuda, né? Não. Tem essa diferença também, Sim, né? No consultório, né, doutora? Para o homem procurar, ele tá morrendo, a gente brinca, né? Ou tem uma esposa muito insistente. Exatamente. Né? Que eles falam que é chata. Que a esposa chata, mas é a que cuida, né? Cuidadosa. E aí sim consegue detectar o quanto antes. Fazer o check-up é muito importante também, Sim, né? que são esses famosos achados, né? Sim. Que eles colocam isso, achados clínicos, que isso também é muito importante. Mas assim, eu sempre falo muito isso. Na verdade, a saúde ela existe só na prevenção. Né? A partir do momento que teve ali o problema, a gente não está falando de saúde, a gente está falando de doença, né? Eu acho que teria que usar a palavra certa mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas a saúde tá ruim, a saúde isso, a saúde aquilo. Não, a saúde, se você está falando de doença, você não está falando de saúde. Sim. Né? Porque quando a gente recebeu, teoricamente, a gente recebeu o nosso corpo funcionando tudo muito bem perfeitamente, né? Sim. Então, vamos trabalhar a prevenção, vamos tentar prestar um pouco mais atenção às dores que a gente sente, vamos começar a prestar atenção no nosso corpo, né? E é tão interessante porque às vezes algumas pessoas acham que é básico, é normal, isso, aquilo, outro, e muitas até acabam se acostumando com a dor. Sim. Né? Eu teve um amigo também que aconteceu isso, passou com um profissional e o profissional falou assim, olha, você sempre vai sentir essa dor, você tem que acostumar com essa dor. A sua coluna é assim, você tem uma hiperlordose, ele tinha, né? E aí ele tinha que acostumar com aquela dor. Aí você olha e fala, meu Deus, como que a pessoa vai acostumar com a dor? Né? Então você ia nas reuniões, você ia visitar, ele ia em casa, aquela coisa, e ficava sempre em pé, porque não conseguia sentar. Aí você olha, você perde totalmente a qualidade de vida. Não, e essas informações cria, né, uma crença limitante. A pessoa acha que ela tem que, então eu vou sentir essa dor, eu estou decretado, não vou ter, nunca mais vou ficar sem essa dor. E hoje existem muitos meios, né, de fazer isso. Por isso a importância de ter outras opções de opinião, não seguir somente aquela e você ir em busca de uma melhora cada vez mais, né? Exatamente, né, doutora? E vou te contar outra coisa, assim, as pessoas não param para pensar, mas se você viver 80 anos você vai ter esse joelho, 80 anos você vai ter esse cotovelo, 80 anos você vai ter esse coração, né? Então, assim, a tendência é piorar. Né? Se com 20 anos, 30, 40, você tá sentindo dor, imagina quando você chegar a 70. Sim. Né? Então, se você conseguir prevenir, se você conseguir trabalhar, se você faz atividade física, se você tem uma qualidade de vida ali dentro das suas possibilidades, a tendência de você ter um romance aí e ter um corpo mais saudável para muito mais tempo é melhor, né? É maior e melhor, Sim. Né? Isso é muito importante. A gente tem que ter essa cultura do preventivo. Faz toda a diferença. Exatamente. Você modificar hábitos, isso te traz uma vida muito mais saudável. Muito né? mais inteligente, eu acho até. Sim. Né? Você conseguir modificar e melhorar esses hábitos. É muito importante isso. Doutora, por que você nasceu? Me conta. Porque Deus falou assim, olha, é ela que vai nascer. É a doutora Beth Gracindo vai nascer e pronto, acabou. O que ele pensou nessa hora? Me fala. Olha, eu acredito que ele me deu um grande presente, que foi a minha vida. Eu sou grata todos os dias por isso, né? E por onde eu estou, a família que eu tenho, marido, filhos, pai, mãe, irmãos, eu falo que eu sou uma pessoa muito rica nesse sentido, né? E com certeza foi para vir ajudar, colaborar o próximo e trazer informações. Nós não estamos aqui à toa, né? Sim. E passar o máximo de informação possível, porque tem pessoas, hoje a gente consegue que muitas pessoas tenham acesso a isso e fazer parte disso para mim também é um grande presente. Ai, Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus não se arrependeu. Eu tenho certeza que você tá fazendo direitinho. O que Deus falou, olha, é pra ela fazer isso, você tá cumprindo com maestria, viu? Obrigada. Deus te abençoe, obrigado por tudo, portanto. A casa é sua. Sempre quando tiver novidade, traz aqui pra gente, que a gente vai estar sempre atentos ao que você fala, porque a gente sabe sim que vai impactar a minha vida, a sua vida e a vida de você que está aí em casa. Obrigado por estar aqui com a gente e vai nos acompanhando, que sempre vai ter novidade aí pra vocês, viu? Um beijo.